Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e hoje nós vamos estar falando do planeta anão conhecido como Plutão. Recentemente, Plutão voltou à mídia por conta de uma declaração feita pelo diretor da NASA chamado não lembro o nome, Jim Bridenstine. E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e hoje a gente vai estar falando do nosso planeta anão conhecido como Plutão. Bem, Plutão voltou para a mídia a ser discutido como sendo um planeta ou não, sendo aí o nosso nono planeta do Sistema Solar. A nova geração, que é a geração aí dos 15, 18 anos, que estão aí fazendo o ensino médio, Enem, eles não devem lembrar, mas lá em 2006 houve uma conferência que decidiu que Plutão seria um planeta anão. Até então, os livros que antecedem a 2006 colocam que o Plutão é o nono planeta do Sistema Solar. Só que agora, em 2019, devido à declaração do diretor da NASA, Jim Bridenstine, não sei se o nome se pronuncia dessa maneira, vou colocar escrito aqui, Jim Bridenstine. Ele agora em 2019 ele fez uma declaração onde ele falou o seguinte: para mim Plutão é um planeta, eu não me importo com o que os outros falam. Para mim é um planeta, eu aprendi assim, eu creio que seja assim. Só que a declaração dele foi num tom meio que assim, é piada, não que ele concorde com ser um planeta ou não ser um planeta. O que aconteceu é que o seguinte, a definição de planeta, ela é criada pelo ser humano. O ser humano que decide o que eu quero chamar aquilo de planeta e eu quero dizer que aquilo não é um planeta. Só que até 2006, a definição de planeta não estava bem formulada, era qualquer coisa que girasse em torno do Sol. Só que, por exemplo, o cometa Halley, ele gira em torno do Sol e não é um planeta, é um cometa. E aí foi criando alguns atributos que um astro deve ter para ser classificado como planeta, no caso do planeta do nosso sistema solar. E aí esses atributos são 3. O primeiro deles é ter uma órbita em torno do Sol, o que faz com que a Lua não seja um planeta, né? Porque a órbita da Lua é em torno da Terra, a órbita principal. Ela gira em torno do Sol, mas basicamente porque a Terra gira em torno do Sol. Isso é meio confuso. O segundo ponto é o seguinte, ele tem que ter uma gravidade, ele tem que ser grande e ter uma gravidade suficiente para que o seu formato seja arredondado. Tá? Então não podem ter planetas quadrados, senão ele não tem gravidade suficiente para realmente ficar redondo. Quanto maior o planeta, mais redondinho ele fica, ok? Maior em termos de massa. Então tem que ter gravidade relativamente grande para ter a forma redonda. E o terceiro, que foi o que prejudicou Plutão, é que a sua órbita ela não pode ter uma influência direta de outros astros. A órbita em torno do Sol não pode sofrer uma influência direta de outros astros. O que acontece é que Plutão foi descoberto lá em 1930, bem mais tarde do que os outros planetas, que já eram descobertos alguns séculos antes de Cristo, porque era possível ver a olho nu. Mas Plutão, basicamente, só com alguns equipamentos sofisticados que foram surgindo ao longo da evolução da ciência. Os telescópios foram melhorando e tudo mais, e aí conseguiu observar Plutão. Só que, da mesma maneira que teve a ascensão de Plutão devido ao desenvolvimento tecnológico, a sua queda foi basicamente por conta do desenvolvimento tecnológico. Porque a gente viu Plutão, primeiro planeta, além de Netuno, e aí, com a melhora dos telescópios, começamos a observar um monte de outras coisas. Ao contrário do que muitos imaginam, em torno do Sol não tem somente os 8 planetas e Plutão. Tem os oito planetas, Plutão e uma quantidade enorme de outras coisas que giram em torno do Sol com uma trajetória, certo? De translação com um raio muito grande. Então, assim, quando foi observado Plutão, rapidamente catalogamos ele como planeta. Só que mais tarde começamos a observar, a tecnologia foi melhorando, começamos a observar outras coisas lá perto de Plutão, como, por exemplo, o astro conhecido como Eris. Eris é um astro que ele é quase do mesmo tamanho que Plutão. E aí que foi a queda de Plutão, quando ele foi rebaixado. Por quê? Ou você incluía Eris como um planeta,
já que ele é muito parecido com Plutão, ou você rebaixava Plutão. E algumas pessoas ficaram meio resistentes a incluir Eris, porque Eris é só um pouquinho menor que Plutão, só que tinha outras coisas que era só um pouquinho menor que Eris. E aí ia virar uma reação em cadeia e a gente ia falar, até quando a gente vai adicionar? Agora qualquer coisa vai virar um planeta? Então o que foi feito é o seguinte, para ser um planeta, ele tem que ter a sua órbita, sem uma órbita em torno do Sol, sem ter uma influência de outros astros. E o que acontece é que esses astros que estão muito distantes do Sol, que é o caso de Plutão, ele tem uma trajetória elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos, então ele tem um momento que ele está no periélio, que é a região mais próxima do Sol, e tem um momento que ele está no afélio, que é a região mais distante, o ponto mais distante do Sol. Quando ele chega no afélio, a influência gravitacional do Sol em relação a Plutão, ela existe, tanto que o Plutão ainda volta na sua trajetória. Só que quando ele está no afélio, os outros astros, mesmo que pequenininho aqui, tem uma pequena influência sobre Plutão. E aí o que acontece é que alguns astrônomos decidiram usar isso como argumento para dizer, ó, não é planeta, porque Júpiter, os planetas, os outros oito planetas mais próximos do Sol, eles não sofrem com esse problema, enquanto Plutão sofre. Então ficou mais fácil rebaixar Plutão do que colocar Plutão como sendo um planeta, e aí você teria que adicionar Eris e outras coisas que tem em torno ali próximo a Plutão. Eu vou colocar aqui alguns nomes, depois tá uma lista aqui de coisas que tem perto de Plutão, que a princípio poderia talvez ser classificado como um planeta. Agora, por que essa discussão voltou agora em 2019? Todo dia, 24 de agosto, essa discussão ela fica em alta dentro da comunidade científica. Muitas pessoas às vezes nem ouvem falar, mas quando vai chegando ali 24 de agosto, porque 24 de agosto de 2006 foi quando Plutão foi rebaixado. Ele era considerado um planeta até 24 de agosto de 2006. E aí muitas pessoas, muitos astrônomos discordam dessa classificação de colocar o Plutão como não sendo um planeta, e sim um planeta não, um planeta com P minúsculo. Se bem que todo planeta é P minúsculo, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte. Quando chegou agora em 2019, teve de novo essa mesma discussão, porque Plutão tem sim um fã-clube de astrônomos que defendem a classificação dele como planeta. E aí, por conta de uma brincadeira do diretor da NASA, que é o Jim Bridenstine, ele passou esse comentário para a mídia, uma brincadeira, e aí os defensores de Plutão pegaram esse comentário e falaram, a NASA está dizendo que Plutão é um planeta. Isso voltou para a mídia de novo como Plutão sendo um planeta, porém não é verdade. A NASA ainda, embora ainda existam muitas discussões, a NASA e nenhuma outra comunidade, nenhuma outra empresa aeroespacial decidiu classificar Plutão como um planeta. Então ele ainda continua com a sua classificação de 2006 como planeta anão. Então, portanto, nosso sistema solar tem 8 planetas, agora no dia desse vídeo, 2019, 8 planetas oficial e um planeta anão, além de outras coisas, porque Eris também é considerado um planeta anão. Valeu!